Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Natan Martins e vou apresentar alguns experimentos que fizemos nas aulas de EE 301 aqui na Unicamp. O primeiro experimento se trata de um capacitor. Quando a gente estuda nos livros, meio que a gente não se dá conta do que seria um capacitor na vida real. Existem diversos tipos de capacitores. Um deles é o de placas paralelas, que é o que estamos trabalhando no momento. São duas placas metálicas paralelas e com esse experimento bem simples, conseguimos armazenar energia. Mas como e de que forma podemos melhorar esse armazenamento? É aí que entra o dielétrico, ou melhor, a constante dielétrica. A constante dielétrica é uma medida de como um material afeta um campo elétrico. Ou seja, o material em si seria o dielétrico, que traz em si a constante dielétrica. Ela mostra o quanto um material pode ajudar a armazenar eletricidade em um capacitor. Mas como que isso funciona? Imagine um capacitor com duas placas metálicas separadas por um pedaço bem pequeno. Se esse espaço for vazio, ou seja, o vácuo, o capacitor pode armazenar uma certa quantidade de carga elétrica. Mas se colocarmos um material isolante entre as placas, como plástico, vidro ou cerâmica, esse material ajuda a armazenar mais carga. Isso acontece porque os átomos e moléculas do material se reorganizam um pouco quando o campo elétrico é aplicado, facilitando o armazenamento de energia. Então, a constante dielétrica indica quanto esse efeito acontece. Se o valor da constante for baixa, o material quase não ajuda. Se a constante for alta, o material ajuda bastante. Em resumo, a constante dielétrica mede o quanto o material melhora a capacidade de armazenar a eletricidade em um capacitor. Se você reparar aqui, podemos perceber que seria um capacitor apenas. Mas aqui a gente pode ver que colocamos aqui uma resistência. É importante ressaltar que em experimentos reais sempre há uma resistência intrínseca nos materiais, né? Ou seja, nesse capacitor, que funciona como um tanque que armazena a eletricidade, mesmo ele tendo um material isolante entre essas placas, há ainda uma resistência desse material. Para o segundo experimento, nós colocamos uma fonte de tensão conectada a dois eletrodos individuais e entre os eletrodos colocamos diferentes amostras de elétrico, como mostra a imagem. Nosso principal objetivo era medir a tensão de ruptura de elétrico para cada material. Para os diferentes materiais utilizados, nós medimos o ponto de ruptura destacado em amarelo. Então foi possível notar que o ponto de ruptura varia de acordo com a característica do material, como espessura ou tipo do material utilizado. Também é importante ressaltar que, como esse material foi utilizado em experimentos anteriores, pode ser que ele tenha sido danificado, o que diminui a tensão de ruptura. Com os dados obtidos, nós fizemos três análises principais. A primeira foi colocar a tensão da fonte próximo ao ponto de ruptura e medir a corrente através do tempo. Nós observamos que a corrente diminui ao decorrer do tempo. Isso pode ser explicado da seguinte maneira. Para que haja a condução de corrente entre os eletrodos de elétrico, deve haver a ionização do ar. Quando eu subo a tensão de zero próximo ao ponto de ruptura, consequentemente eu aumento a corrente, devido à lei de Ohm. E com esse aumento de corrente, eu aumento as moléculas que são ionizadas naquele trecho. Só que eu tenho uma quantidade finita de moléculas naquele trecho. Então, quando eu vou aumentando a quantidade de moléculas ionizadas, eu diminuo a quantidade de moléculas que podem ser ionizadas.
E com essa diminuição, eu diminuo a intensidade do fluxo de corrente e, consequentemente, eu faço a medição menor de corrente através do tempo. Isso também pode ser observado para a folha preta, em que nós medimos a corrente variando a tensão de zero próximo ao ponto de ruptura e desse ponto até zero novamente. E a corrente nos trechos da ida é menor do que a corrente na volta, pela explicação dada anteriormente. Uma outra avaliação que nós fizemos foi pegar um dielétrico e molhar ele e fazer as medições novamente. E com isso, nós observamos que a tensão para a ruptura é bem menor, porque devido ao material estar molhado, a capacidade de condução de corrente aumenta e com isso há o rompimento da fibra do material mais rápido. Um outro importante que é válido destacar é que a medição da corrente foi feita colocando o amperímetro em série com o circuito, enquanto não foi feita uma medição de tensão entre os eletrodos. Isso ocorreu porque o limite estabelecido pelo fabricante é bem menor do que a tensão aplicada na fonte. Porém, poderia ter sido feita uma medição alternativa, colocando um divisor de tensão, que seria conectado o multímetro a um resistor que limitasse a tensão aplicada ao multímetro de maneira que ficasse dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. E com as relações do divisor de tensão poderíamos chegar a Aqui o experimento se trata de uma lâmpada, algo que usamos no dia a dia, mas muitas vezes não paramos para pensar no que acontece dentro dela. A lâmpada contém um filamento que, ao esquentar, emite luz, mas ela precisa de proteção para não queimar instantaneamente ao entrar em contato com o ar. É aqui que o bulbo de vidro e o gás inerte entram em cena, garantindo o isolamento do filamento. Neste experimento, removemos o bulbo e utilizamos óleo mineral como substituto, observando como ele isola o filamento do oxigênio, dissipa calor e mantém o sistema funcional. O bulbo de vidro de uma lâmpada não é apenas uma proteção estética ou estrutural. Ele é, na verdade, um elemento essencial para garantir o funcionamento da lâmpada. Sua principal função é proteger o filamento do oxigênio presente no ar, porque, se exposto, o filamento queimaria instantaneamente. Para evitar isso, o bulbo é preenchido com gases inertes, como argônio ou nitrogênio, que retardam o desgaste do filamento e aumentam sua vida útil. Além disso, o vidro age como uma barreira mecânica protegendo o delicado filamento de impactos ou vibrações que poderiam danificá-lo. Mas o que acontece se o bulbo for removido? Nesse caso, uma solução interessante é mergulhar o filamento em óleo mineral. Esse líquido tem propriedades fascinantes. Ele impede o contato do filamento com o oxigênio, ajuda a dissipar calor gerado e, por ser isolante elétrico, evita curtos-circuitos. Como alternativa, podem ser usados outros líquidos isolantes, como silicone líquido ou óleos dielétricos, amplamente utilizados em transformadores. O comportamento do filamento sob altas temperaturas é ainda mais intrigante. Quando a lâmpada é ligada, o filamento aquece a ponto de brilhar intensamente, produzindo luz. Esse calor extremo não só faz o filamento emitir luz, mas também altera suas propriedades físicas e elétricas. Ele se expande, tornando-se mais longo e mais fino, enquanto sua resistividade aumenta devido à maior vibração dos átomos, que dificulta o movimento dos elétrons. Esse fenômeno provoca um aumento significativo na resistência elétrica, o que muda a forma como a corrente e a tensão interagem no circuito. É curioso pensar que em uma lâmpada, um simples pedaço de fio metálico
pode ser um exemplo prático de conceitos físicos avançados como dilatação térmica, resistividade e até mesmo a não linearidade da lei de Ohm em altas temperaturas. Esses pequenos detalhes mostram que até os objetos mais cotidianos guardam ciência pura em seu funcionamento. No quarto e último experimento, nós tínhamos dois eletrodos colocados em uma caixa preenchida com água, e esses eletrodos foram conectados a uma fonte de tensão. O nosso principal objetivo desse experimento era calcular a resistividade para diferentes distâncias entre os eletrodos. As distâncias de interesse eram 200 mm, 100 mm e 50 mm. As medições foram feitas colocando o amperímetro em série com o circuito e o voltímetro em paralelo. E para cada diferente distância entre os eletrodos, nós medimos a corrente e tensão para diferentes valores aplicados na fonte. E com isso, nós podemos calcular a resistividade para cada caso. Buscando ser o mais assertivo possível, fizemos a média dos valores obtidos e calculamos uma resistividade provável. Os fatores que podem afetar a resistividade são a distância entre os eletrodos, como podemos ver nos dados obtidos, e as impurezas contidas na água. Um outro fator que pode afetar também é o tratamento da água, feito pelo saneamento. A condução da corrente elétrica através de um eletrólito ocorre através dos íons. E no experimento nós podemos observar isso devido à criação de bolhas próximas aos eletrodos, que ocorre quando há passagem de corrente e a liberação do gás oxigênio e hidrogênio. E a liberação desses gases ocorre devido à eletrólise da água, que ocorre quando há passagem